Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa sequência de vídeos a respeito de computador de voo, tá certo? Essa ferramenta que muita gente cria um mistério muito grande, mas esse vídeo veio para desmistificar essa ideia e facilitar a vida de vocês, tá certo? Antes de começarmos o nosso vídeo, roda a vinheta. Olá, pessoal! Vamos dar sequência ao nosso vídeo falando a respeito de computador de voo. No vídeo passado, nós falamos sobre escalas e conversões, né? E entendemos um pouco como é que funciona essa divisão, né, do nosso computador de voo, tá? E vale ressaltar aí que estamos trabalhando em cima da obra do professor Ivanelson Lobato. É com imenso prazer, né, que eu venho até anunciar aqui a obra do professor, que é professor de navegação, professor também de regulamento de tráfego aéreo e é controlador de voo, tá certo? Para aqueles que estão interessados em adquirir a obra do professor Ivanelson Lobato, só deixar nos comentários aí que eu passo o contato e podem fazer aquisição direto com o professor Ivanelson. Tá certo, gente? Então, vamos seguir aí na nossa saga aí, para o entendimento dessa ferramenta que vai ser muito importante para aqueles que vão realizar a banca de piloto privado e também a banca de piloto comercial, né? Eu já tive oportunidade de ver que, mesmo ainda no piloto comercial, alguns alunos apresentam uma certa dificuldade de familiarização com essa ferramenta. Então, o objetivo é desmistificar. Podemos fazer os cálculos com computador de voo e sem computador de voo. Esse é o propósito do vídeo, tá? Dá sempre um plano B para que, se caso haja uma eventualidade, nervosismo, um apagão de memória, você ter uma ferramenta, um plano B para poder efetuar os seus cálculos, não ficar travado e não perder a oportunidade de ser aprovado na banca da ANAC. Tá certo? Bom, vimos que o computador tem escalas, né? Tem conversões, fala de velocidade de combustível, fala de razão de subida, fala de velocidade aerodinâmica nessa face A, né? Que é o que nós estamos abordando, fala sobre altitude e densidade, fala sobre altitude verdadeira e fala sobre o índice Mach, tá? O índice Mach que está relacionado à velocidade do som. Tá? Então, no primeiro vídeo, nós falamos de escalas e conversões. Nesse vídeo, iremos falar de velocidade, de combustível e de razão de subida. Tá certo? Bom, primeiramente, vamos tratar velocidade e combustível. Tá? Então, distância, como nós já falamos, sempre será lido na escala externa. Tá? E tudo que se associar a tempo será lido na escala interna, naquela seta preta que nós chamamos de seta horária, tá certo? Bom, na parte externa da escala interna, tá? Então, na parte externa da escala interna, temos o tempo em minutos, tá? E na parte interna da escala interna, tá? Da escala móvel, teremos aí o tempo em horas. Como eu mencionei no primeiro vídeo, sempre é recomendado que se faça a leitura de tempo em minutos e, se necessário, converta para horas, tá certo? Aí nossa seta horária, tá? A velocidade será lida nessa seta horária, porque a nossa velocidade está relacionada a uma distância percorrida numa unidade de tempo, que essa unidade de tempo será a hora, tá? Bom, então, sendo distância de 120 milhas náuticas e o tempo de 30 minutos, qual será a minha velocidade, tá?
Então, primeiro passo, se a distância é de 120 milhas, as minhas distâncias eu irei procurar onde? Na escala externa. Então, quem é que vai representar essas 120 milhas náuticas? O número 12 na escala externa, tá? E aí, ó, ele está dizendo que na escala externa eu tenho a distância, na escala interna o tempo e na seta horária, né, na seta preta, eu terei a indicação da minha velocidade. Então, primeiro passo, distância, escala externa. Vou procurar 120 milhas náuticas. 120 será representado pelo 12, tá? E aí eu vou pegar os meus 30 minutos e vou jogar em cima do 12, tá certo? Então, o valor de distância deve coincidir com o valor de tempo. Muito bem. E onde eu irei ler a minha velocidade? Na seta horária, que é a seta preta, que está indicando aí, ó, 240 nós, tá? Então, a velocidade é o valor que coincide com a seta horária. Então, eu tenho aí 240 nós, tá certo? Vamos fazer isso no quadro para ver como é que funciona com a nossa formulinha? Bom, vamos então partir para a fórmula. Primeira coisa, eu preciso apresentar o nosso triângulo mágico, tá? Que é o DVT, tá? Distância, velocidade e tempo, tá? Tudo vai estar relacionado com o quê? Com hora, 60 minutos. Então, se eu quero descobrir a minha distância, tá? Escondo a minha distância. Distância é igual a velocidade vezes o tempo dividido por 60. Se eu quero descobrir minha velocidade, distância vezes 60 dividido pelo tempo. E se eu quero descobrir o meu tempo, distância vezes 60 dividido pela velocidade, tá? Então, o enunciado ele me dá a distância, me dá o tempo e quer descobrir a velocidade. A velocidade vai ser a distância vezes 60 dividido pelo tempo, tá? Qual é a minha distância? 120. Qual é o meu vezes quem? 60. Dividido por quem? Pelo meu tempo, que são 30 minutos. Então, 120 vezes 60 dá 7.200. Dividido por 30 dá 240 nós, conforme mostrou o nosso computador de voo. É uma alternativa também de se efetuar o cálculo. Tá certo? Vamos voltar para a nossa aula. Bom, fora nós temos velocidade 90 km por hora, distância 15 quilômetros. Qual será o tempo para a realização desse percurso, tá? Então, primeiro passo, colocarei a minha seta preta, que é a seta horária, em cima do 90 na escala externa. Ou seja, 90 quilômetros e a seta horária indica o quê? 90 quilômetros em 1 hora, tá? Quando a velocidade é conhecida, ela deve coincidir com a seta horária, tá? Então, eu tenho 90, colocarei a minha seta horária em cima do 90, tá? Com a distância de 15 quilômetros, quem é que representa a distância? Escala externa. Então, vou procurar o 15 na escala externa, tá? O tempo é lido abaixo do valor da distância conhecida. Então, aí 15, qual vai ser o meu tempo? 10 minutos, tá? Vamos fazer esse cálculo na fórmula para ver se funciona? Bom, agora o nosso enunciado diz que nós temos a distância de 15 quilômetros, a velocidade de 90 quilômetros por hora. Qual vai ser o meu tempo baseado nessa velocidade para percorrer essa distância, tá? Então, o que é o meu tempo? Tempo nada mais é do que a minha distância vezes 60 dividido pela minha velocidade. Quem é a minha distância? 15 quilômetros vezes 60 vai dar 900 dividido por 90, achei o tempo de 10 minutos. Viu como é que com o triângulo mágico também fica fácil de resolver a questão? Vamos voltar para a nossa aula. Bom, agora nós temos aí a nossa unidade de velocidade
150 nós, tempo 1h30, tá? Qual vai ser a distância? Bom, uma dica que eu dou, esse tempo de 1h30 corresponde a quantos minutos? 90 minutos. Então, na escala interna, trabalharemos como o 90, com 90, tá? Você repare que debaixo do 90 tem 1h30 aí. Mas se estivesse falando de 1h33, por exemplo, já ficaria um pouco mais difícil de visualizar, tá certo? Então, por isso que eu prefiro fazer toda a conversão sempre em minutos. Uma recomendação, tá, gente? Não é via de regra. Aqui o propósito não é impor nada a ninguém, tá? Então, quando a velocidade é conhecida, ela deve coincidir com a seta horária, tá? Então, eu colocarei a minha seta horária lá no 15, que representa o quê? 150 milhas náuticas, ou seja, distância, e a seta horária representa tempo. Então, 150 milhas por hora, 150 nós, tá certo? A distância é lida acima do valor de tempo conhecido. Então, vamos procurar o 90, tá? Na nossa escala interna. Aí, ó, 1h30, 90. A distância lida será 225 milhas náuticas. Vamos fazer essa conta no quadro, na fórmula, para ver se funciona? Tenho certeza que sim e vou mostrar como. Bom, agora o nosso problema, ele nos dá o tempo de 1h30, que representa 90 minutos, e nos dá a velocidade de 150 nós. Qual vai ser a nossa distância? Distância é igual a velocidade vezes o tempo dividido por 60. Então, distância é igual a 150 vezes 90 minutos, vai dar 13.500. Dividido por 60, eu terei 225 milhas náuticas percorridas. Viu como é que o nosso triângulo também é fácil de resolver? Sigamos em frente com a nossa aula. Agora vamos falar do nosso combustível, tá? Então, o combustível vai ser lido na escala externa, tá certo? O nosso tempo na escala interna, no disco interno. Já repararam que sempre o tempo está associado ao disco interno? Tá? Essa mais uma dica. Então, tempo em minutos e tempo em horas. O consumo horário será lido na seta horária, que é a seta preta. Por quê? É a quantidade de combustível consumido dentro de 1 hora. Tá certo? Muito bem. Então, agora, combustível 120 litros. Tá certo? Tempo 30 minutos. Qual vai ser o meu consumo? Tá? Podemos fazer isso tanto no computador de voo como na regra de 3, e é o que nós iremos praticar também, tá? Então, meu combustível na escala externa, o meu tempo no disco interno e qual vai ser o meu consumo? É o que nós queremos saber, tá certo? Então, buscarei primeiro os 120 litros, representado pelo 12 da escala externa, e o tempo, pegarei 30, que corresponde a 30 minutos no disco interno. O valor de combustível consumido deve coincidir com o valor do tempo, tá? Então, coincidindo um com o outro, onde eu efetuarei a leitura do meu consumo horário? Na seta preta, que é a seta horária. Então, se eu consumo 120 litros de combustível em 30 minutos, em 1 hora consumirei 240 litros. O consumo horário é o valor que coincide com a seta horária, conforme a animação está nos mostrando, tá? Então, tem o resultado aí de consumo de 240 litros hora. Vamos efetuar essa conta na regra de 3 para ver se funciona também? Garanto que sim.
Vamos à nossa fórmula para saber se, de fato, na mão dá para fazer a conta ou não, e eu vou provar que sim. Regra de 3, tá, gente? Regra de 3 simples, tá certo? Então, eu tenho o combustível e tenho o tempo. Sabendo-se que eu consumo 120 litros de combustível em 30 minutos, em 60 minutos, vou consumir X. Uma dica muito rápida: se eu estou dobrando o tempo, eu dobrarei o meu consumo. De cara, eu já sei que são 240, mas vamos fazer cadenciadamente os nossos cálculos. Então, x vezes 30, 30x. 120 vezes 60, terei 7.200. Dividido por 30, terei o consumo de 240 litros por hora. Viu como funciona? Vamos seguir na nossa aula. Então, agora, seguindo aí com o nosso mesmo conceito, eu tenho um consumo de 90 galões por hora, tá? E o combustível de 15 galões. Qual vai ser o meu tempo? Sabendo que eu tenho o consumo de 90 galões por hora, 15 galões eu vou consumir em quanto tempo? Primeiro passo, vamos casar nossa seta preta, que é a seta horária, com 90, para dizer que é 90 galões por hora, tá? Quando o consumo horário é conhecido, ele deve coincidir com a seta horária, que é a seta preta, tá? Então, 90 galões por hora. E na escala externa, buscarei o número 15, que vai representar o quê? Os 15 galões que serão consumidos. E no disco interno, eu efetuarei a leitura do tempo necessário para consumir esses 15 galões. O tempo é lido abaixo do valor do combustível consumido. Então, o combustível consumido vão ser 15 galões. Embaixo aí eu terei o tempo, que será de 10 minutos. Vamos efetuar essa conta na mão para ver se funciona? Bom, o enunciado nos diz que nós temos um consumo horário de 90 litros por hora, tá? Ou seja, 90 litros em 1 hora. 15 litros eu consumirei em quanto tempo? Olha que interessante. Se eu tenho um consumo de 90 litros hora e eu estou dando uma galonagem 6 vezes menor, o tempo terá também que ser 6 vezes menor. Mas vamos com calma, porque isso é um raciocínio bem rápido de ser efetuado. Mas com calma e elegância, vamos efetuar os cálculos e chegar ao valor que o computador de voo também nos fornece. 90 vezes x, 90x. 15 vezes 60, 900. 900 dividido por 90, terei aí a indicação de 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu consumirei 15 galões. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Bom, agora nós temos a indicação do consumo de 150 litros hora. E o meu tempo, 1 hora e meia. Qual será o meu combustível? Tá certo? Então, primeiro passo, casar 150, ou seja, o 15 da escala externa, com a minha seta preta, informando que é 150 litros em 1 hora. Então, quando o consumo horário é conhecido, ele deve coincidir com a seta preta, tá? Com a seta horária, certo? E agora, 1 hora e meia, procurarei o 90 referente aos minutos, porque 1 hora e meia corresponde a 90 minutos. Então, o combustível consumido é lido acima do valor de tempo. Então, 1 hora e meia, aí, ó, 90 minutos, terei a indicação de 222, 24, 225 litros aí. Perdão, passei muito aqui. 225 litros, tá? Vamos efetuar esse cálculo na mão para chegar a esse valor de 225? Bom, agora o nosso problema nos dá o consumo horário aí de 150 litros, ou seja, 150 litros por hora. Qual vai ser o meu consumo de combustível em 1 hora e meia? Então, 60 vezes x, 60x. 150 vezes 90. Então,
X vai ser 13.500, que é 150 vezes 90, dividido pelos 60, que eu terei aí o resultado de 225 litros, assim como o computador de voo também nos mostrou resultados de 225 litros. Viu como é fácil? Falamos aí de velocidade, né? Consumo horário, falamos aí de velocidade e combustível de uma maneira geral. Agora nós iremos falar sobre razão de subida, tá certo? Então, quantidade de subida será lida no disco externo, tá? Conforme aí a animação nos mostra. O tempo será lido no disco interno, mais uma vez frisando que tempo sempre será associado ao disco interno, tá certo? Então, tempo em minutos e tempo em horas. A razão de subida será lida no disco externo acima do 10, tá? Que vai representar o 10 nada mais é do que 1 minuto. Então, quantidade de subida, tá certo? 12.000 pés. Tempo, 8 minutos. Qual vai ser a minha razão de subida? Então, 12.000 pés na escala externa e o 80, que vai representar o 8 na escala interna, tá certo? Vou casar o 8 da escala interna com o 12 da escala externa. O valor de quantidade de subida deve coincidir com o valor tempo, tá? Então, qual vai ser a minha razão de subida? A razão de subida é o valor que coincide com o 10 do disco interno. Então, a minha razão de subida será aí de 1.500 pés por minuto, tá certo? Vamos fazer isso na ponta da caneta, na fórmula, na regra de 3, para ver se funciona? Bom, o enunciado diz que iremos subir 12.000 pés em 8 minutos, tá? Em 1 minuto, quanto que nós subiremos? Qual vai ser a nossa razão de subida? X vezes 8, 8x. 12.000 vezes 1, 12.000. X vai ser 12.000 dividido por 8, e eu terei a indicação aí no computador de voo de 1.500 pés de subida por minuto, tá? É o mesmo resultado que o computador de voo nos forneceu. Viu como é fácil? Uma observação importante, tá, pessoal? Cuidado para não buscar a resposta na seta horária, tá? Que a seta horária é a seta que representa 60, tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá certo? Vamos em frente. Agora, a razão de subida de 2.500 pés por minuto e a quantidade a ser subida, 20.000 pés. Em quanto tempo efetuarei essa subida? Então, pego 2.500 aí, tá? 2.500, o 25 que representa 2.500 pés por minuto, tá? E a razão de subida deve coincidir com 10 do valor interno. Coloco 10 lá no 25, ou seja, 2.500 pés por minuto. 20.000 pés, tá? Vai corresponder a quanto tempo? Então, vou no 20 da escala externa e olho o tempo na escala interna, tá certo? Então, vai dar aí o equivalente a 8 minutos, tá? Vamos efetuar esse cálculo na mão. Mais uma observação: não se usa a seta horária no cálculo de razão de subida, tá certo? Senão obterão valores errados. Vamos efetuar esse cálculo na mão? Pois bem, eu tenho aí razão de subida de 2.500 pés em 1 minuto. 20.000 pés eu vou subir em quantos minutos? Vou chamar de x porque eu desconheço, tá? Quando eu multiplico cruzado,
2.500x é igual a 20.000. X é igual a 20.000 dividido por 2.500, eu terei o tempo de 8 minutos. Ou seja, mantendo a razão de 2.500 pés por minuto, para subir 20.000 pés, eu precisarei de 8 minutos. Tá certo? Agora eu tenho razão de subida de 1.500 pés por minuto e o tempo de 12 minutos. Qual vai ser a quantidade de subida? Então, 1.500 pés, vou pegar o 10 da escala interna, que representa o meu minuto, tá? E vai coincidir o 15 do externo com o 10 do interno. Tempo de 12 minutos. Olharei ali, ó, os 12 minutos na escala interna. A quantidade de subida é lida no disco externo acima do valor do tempo. Então, ó, 12 minutos aí, ó. 12 minutos vai equivaler a 18.000 pés, tá certo? Então, não se usa a seta horária no cálculo de razão de subida. Mais uma vez, eu tenho alertado isso para que não haja equívoco na determinação de sua resposta, tá certo? Vamos efetuar esse cálculo na mão? Bom, agora tenho minha razão de subida de 1.500 pés por minuto. Em 12 minutos, quanto que eu vou subir? Multiplico o cruzado. 1 vezes x, 1.500 vezes 12, terei aí a quantidade a ser subida de 18.000 pés. Ou seja, mantendo a razão de 1.500 pés por minuto, em 12 minutos, subirei 18.000 pés. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para todos, tá? Me coloco à inteira disposição, como eu já mencionei nos demais vídeos. Qualquer coisa, deixa um recado aí. Quer fazer contato, manda mensagem, eu forneço o meu WhatsApp. Estou aqui para colaborar com o crescimento de todos vocês. Eu acho que o maior objetivo é a aprovação na ANAC. E, claro, aprender cada vez mais, porque eu costumo dizer para todos, somente a banca da ANAC não é avaliativa, tá? O fato de ser aprovado na banca da ANAC não é determinante que você será um bom profissional. Então, o que vai diferenciar você dos demais é o teu ímpeto pelos estudos. Se aprofunde e aprenda cada vez mais, porque conhecimento não ocupa espaço. Tá certo, pessoal? Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!